Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal, O Conhecimento. Estou com a série aqui no nosso canal para responder a minha amiga e meu amigo internauta o que vencer, um homem agnóstico ou um homem gnóstico. Tudo para responder a minha amiga e meu amigo que sempre estão perguntando aqui no nosso canal. E eu falei na aula passada que para saber disso precisávamos partir do zero. Aí eu trouxe aqui o nosso planeta Terra e disse como ele foi iniciado no nosso planeta Terra. E no final, eu disse que hoje, nessa aula, nós iríamos conhecer as camadas dessa Terra. E é isso que nós vamos saber agora. Quantas camadas tem a Terra? Camadas. Quantas camadas tem a Terra? São 5 camadas. A Terra possui 5 camadas. E para isso nós vamos usar a linguagem arquitetônica. Os arquitetos, quando eles querem mostrar algo para o cliente, ele projetam várias plantas para apresentar ao cliente, o leigo que ele não sabe o que é, como vai ser aquele imóvel, aquele edifício ou aquela casa. Então eles criam várias plantas chamadas de planta baixa, planta de situação, planta de corte, de fachada, elétrica, hidráulica, tudo para poder apresentar ao cliente como vai ser aquela sua futura casa. É assim que o arquiteto usa. E eu fiz a mesma coisa, peguei aqui a nossa Terra, o nosso globo, e cortei ao meio para descobrir o que tem por dentro desse, quantas camadas tem aqui, para saber qual é o pé direito de cada camada dessa. Aqui eu dividi isso aqui em 5 camadas, como os senhores viram ali. E fiz as plaquinhas. A crosta terrestre, que é essa que nós não vamos falar hoje, vamos deixar para a nossa última aula. A crosta terrestre, está aqui nessa plaquinha, ó, ela vai entre 8 a 400 quilômetros. Isso é o pé direito da crosta. Depois nós temos aqui o manto que é isso aqui? É o manto superior, que é a camada do magma. O manto vai também entre 400 a 700 quilômetros. Aí nós temos o que? Esse amarelo, que é o manto inferior. O manto inferior vai entre 660 a 2.900 quilômetros. Bom, aí nós temos o que? O núcleo externo, que é esse azul aqui. O núcleo externo vai entre 2.200 a 2.900. E o núcleo interno, que é esse aqui é marrom, vai entre 1.300 a 5.200. Bom, isso são as camadas da Terra. Como é que eu classifico isso aqui no quadro? Deixa eu tirar isso aqui, para que eu possa anotar isso aqui. Só exemplo, dando exemplo só da primeira camada, que é o núcleo, tá? Digamos que eu tenho isso aqui, ó, e aqui eu faço isso, para a gente saber que aqui existe 400, né? 400 a 700. A 700, o que? km. Bom, então essa espessura aqui, ó, a altura desse magma vai entre 400 a 700 quilômetros. Opa, 700 quilômetros. Entre 400 a 700 quilômetros. Isso é a grossura desse magma. Mas o que é o magma? O magma é aquele rio de lava, de fogo, com temperatura altíssima, que existe aqui embaixo. Está a 400 a 700 quilômetros. Aqui embaixo passa um rio de lágrima, de fogo, de lama, de pedra derretida. Quando o Sol criou os planetas, foi criando os planetas, foi por etapa, como estou dizendo, senhoras. Ele criou por etapa, ele foi liberando os materiais e os planetas foi se formando. E a Terra recebeu essa camada de magma, de fogo, de rocha derretida, e foi ficando ali, né? E esse magma é tão potente que a sua temperatura vai entre 700 a 1.200 graus Celsius. Aí o senhor me pergunta, mas como é que ele não consegue derreter a Terra? Porque o magma, senhoras e senhores, assim como ele foi formando, como ele recebeu, o Sol liberou essa camada de magma, de terra, de rochas derretidas, ficou ali,
ele foi recebendo outros materiais. E ele próprio foi criando a sua rocha protetora. E ele está entre camadas de rochas protetoras, que chama-se rochas com baixa condutividade térmica. Né? É tanto que quando ele é pressionado, essa camada é pressionada por placas tectônicas, ele sai, respiram por aqueles chaminés que chamamos de os vulcões, que entrou em erupção. Então é por ali que ele sai, expele aquelas lavas e acaba destruindo tudo por ali. Essas rochas são tão importantes que os senhores veem que aqueles chaminés que estão ali, ela não consegue destruir, porque eles são rochas com baixa condutividade térmica. São rochas semifrias. Está pressionado ali, então ele fica ali. Sem isso aqui, senhoras e senhores, nosso planeta, a vida no planeta não existia. Sem esse magma, a vida no planeta não existia. Funciona como se fosse um termômetro. É muito importante esse magma aqui embaixo. É tão importante que em algumas regiões da Terra, existem alguns locais com águas naturais quentes. As pessoas ficam invocadas com aquilo. Como é que essa água é quente aqui? Não tem fogo, não tem nada, mas tem sim. Existe aqui no estado da Bahia, no sertão baiano, um lugar que se chama Tucanos. Em Tucanos, uma região com o nome de Caldas do Jorro. Lá jorra água quente, 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 com temperatura até 40 graus Celsius. Fizeram os hotéis, pousadas, e ali você pode tomar banho de graça. A água está vindo do lençol freático, quente. Por quê? Esse lençol freático está em cima dessas rochas com baixa condutividade térmica, né? Que protege, que está segurando sob pressão esse magma, só que ele consegue escapar algum calor e aquece esse lençol que chega na atmosfera, chega aqui onde nós estamos. Não só aqui na Calda do Jorro tem isso, no Tucano, mas também tem algumas regiões do planeta que existe também alguns mananciais quentes, algumas nascentes quentes. Beleza? Tudo bem? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui as outras dimensões das nossas camadas aqui da Terra. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, do nosso vídeo, para que os senhores possam ver lá as dimensões das demais camadas, tudo bem? Para que o nosso vídeo aqui não fique muito longo. Um abraço, curte, compartilhe, inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder a nossa próxima aula, que é falar sobre a crosta terrestre. Foi aqui aonde a vida começou. E quem foi os primeiros a nascer aqui? Vamos ver na nossa próxima aula. Um abraço, tchau, até breve.